teve fome, ele hospedou muitas das vezes, ele parou, mas muitas vezes Jesus, mesmo parando, ele só parava para fazer milagre, ele só parava para realizar a sua obra. Estamos dentro de uma mensagem bíblica, onde nós acabamos de ler. Jesus acaba de realizar milagre e ele, partindo dali, tornando dali, ele entra em uma cidade onde tinha um moço que estava ao mesmo tempo, ele estava surdo e ele estava mudo. Jesus entrando ali, a Bíblia Sagrada diz que trouxeram esse moço, mas trouxeram para a pessoa certa, trouxeram para o dono do milagre, para aquele que efetua ou efetua o milagre, daquele que faz milagre. Irmão, trazer para mim não vai acontecer milagre, mas trouxeram o mudo e o surdo aonde Jesus estava. Enquanto Jesus não demorava, porque o ministério de Cristo era um ministério muito, porém, de muitos milagres. Então Jesus não demorava. Aonde ele passava, tinha muitas coisas para ele fazer. Então ele já ia realizando e fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Então Jesus foi olhando para aquele homem que estava surdo. Jesus, os homens pediram para que ele colocasse a mão, mas não precisa ele colocar as mãos. É só um toque. É só um toque. É só um toque. Então Jesus pegou ali, colocou o dedo sobre os ouvidos daquele moço que estava surdo e cuspindo, ele colocou sobre a sua língua, e naquele momento o surdo passa a ouvir e o que não falava começa a falar. Ô pregador, mas você vem de tão longe para pregar aqui sobre mudo e surdo, surdo e mudo? Sim, eu vim sim. Sabe o que acontece? Existem muitos lugares, muitas igrejas, onde os crentes estão surdos, não querem mais ouvir Deus falar. Existem muitas igrejas que a surdez espiritual já deixou pela porta, já não acredita mais em revelação, já não acredita mais em profecia, já não acredita mais em milagre. Mas nesta noite, o dedo de Deus está aqui, ele vai tocar em você, e você vai ouvir a voz de Deus. Levante a mão e dê glória nesta live. Onde você vai sair daqui ouvindo? Levante a sua mão comigo nesta noite e começa a glorificar o Senhor, porque onde você vai sair daqui ouvindo? Onde você vai sair daqui? Você sabe por quê? Aquele moço estava surdo. Ei, sabe por que aquele moço estava surdo? Porque Jesus não estava lá. Ei, sabe por que aquele moço estava mudo? Porque Jesus não estava lá. Porque quando ele chega, o milagre acontece. Quando ele chega, o surdo ouve, o cego enxerga, o mudo fala, o coxo anda, o paralítico anda, o morto ressuscitado. Aonde Jesus chega, o lugar muda, irmão. Como é fácil, missionário, conhecer aonde Jesus está. Quando eu cheguei ali em cima, a mais de 50 metros, eu já entendi que Jesus estava aqui, porque eu ouvi ele glorificando o nome do Senhor. É muito fácil saber aonde ele não está, aonde ele está. Quem crê que Jesus está aqui, levante a sua mão magnífica, bendiga, e não desça o nome do
há um conteúdo nessa palavra. Sabe por quê? No meio daquela multidão, Jesus não realizou o milagre no meio da multidão. O milagre do mudo e do surdo foi realizado à parte. Tem coisa que Deus vai fazer com você em particular. Porque se você estiver ouvindo o povo, a multidão, a voz do povo, você não vai receber milagre. Tem milagre que Deus só faz com você. Tem coisa que Deus só revela para você. Tem milagre que só vai acontecer com você. Jesus chamou a parte. Chamou em particular para realizar o milagre. Ei, pela multidão você não alcança nada de Deus. Porque a multidão atrapalha, a multidão oprime, a multidão aperta, a multidão não deixa você chegar aonde Jesus está. Só que tem uma coisa: quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer fazer, Ele separa um cantinho só para te abençoar. Ele te leva, Ele te separa, Ele te põe no lugar e diz: aqui eu vou fazer a obra. E quando a multidão passou a saber, quando a multidão passou a saber, a bênção já estava nas mãos. Quando aqueles que não acreditam no seu sucesso, quando aqueles que não acreditam no que Deus fez para a sua vida, quando aqueles que não acreditam nas promessas de Deus na sua vida, quando aquela multidão que não quer deixar você receber o milagre está tentando te distanciar de Jesus, que não quer ver o Senhor fazer milagre na sua vida, eu quero te dizer: Jesus está saindo do outro lado, está vindo para outra banda, mas no território de Decápolis, só para te abençoar. Eu não sei o que Deus tem te prometido, meu irmão. Eu não sei, servo e serva de Deus, o que Deus tem te prometido, mas nessa noite eu quero te dizer: o diabo tem lutado contra a sua vida, para que você não escute a voz profética, a voz de Deus. Eu quero dizer nessa noite que a multidão tem te atrapalhado a receber o milagre da parte de Deus. Eu quero dizer: já era para você estar longe, mas a multidão tem te atrapalhado. Mas quando Jesus partir e quando Ele tornar para você, o milagre vai acontecer, porque Ele vai te chamar, Ele vai curar. E outra, Jesus não dá jeitinho não, Jesus não põe remendo, Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz. Levante a mão, quem quer que Ele faz? Jesus faz, Jesus faz. Ele faz. Oh, aleluia. Eu vim aqui nessa noite para realmente uma mensagem, para só te dizer que Jesus faz. Eu vim aqui nessa noite para te profetizar: Jesus faz. Ei, lá na sua casa, Jesus faz. Ei, lá no seu emprego, Jesus faz. Sua vida espiritual, conjugal, financeira, Jesus faz. Ei, seu ministério está parado, você está longe, você recebeu muitas promessas, mas até hoje não aconteceu milagre ainda, mas vai chegar a hora do milagre. Jesus está chamando hoje muitos crentes aqui, ó, separando um cantinho só para te abençoar, só para fazer milagre, só para te curar. E essa prisão que está na sua língua vai sair hoje. Você vai ser curado hoje. E quando você receber o milagre, sabe que tem muitas vezes que não fala nem glória e nem aleluia mais, porque está preso, a língua está presa. Irmão, só o texto de Jesus para resolver. Não é só Jesus por Deus. Eu não sei se você está vendo. Eu não sei se você está vendo. Mas eu estou vendo Ele tocando aqui hoje. Eu estou vendo Ele tocando aqui hoje. Eu estou vendo Ele tocando aqui hoje. Eu estou vendo Ele tocando aqui hoje.
noite. Deus vai mandar avivamento sobre a sua vida. E quando você passar a ouvir Deus falar, a sua história vai mudar. Sabe por que a sua vida não mudou ainda? Porque você não escutou a voz de Deus. Porque você não sentiu o toque dele. Mas ele vai também você. Olha o milagre. Não fale a ninguém. Não conte a ninguém. Mas eu nunca vi alguém prender ou parar um crente quando ele recebe o milagre. Jesus falou, não fala para ninguém, não conta para ninguém, não espalha para ninguém. Irmão, quando o crente recebe o toque de Deus, não adianta parar um crente, não adianta parar um crente que tem o avivamento de Deus. Não adianta parar um crente que tem o toque de Deus na vida. Aqui, ó, quanto mais mandava ele não contar e não falar, mais ele falava, mais ele divulgava. A partir de hoje, depois que Jesus tocar em você, ninguém vai parar a tua boca, a tua voz, ninguém vai parar você. Quanto mais mandar você se falar, mais você vai falar, mais você vai divulgar. Levante a sua mão para dentro dessa cadeira. Segura a sua mão levantada por 1 minuto e meio, porque nessa noite a presença de Deus está nesse lugar. Onde você vai sair daqui divulgando o nome de Jesus, porque a glória e a presença do Senhor está nele. Ninguém vai parar a sua boca. Ninguém vai segurar a sua língua. O diabo quer parar o diabo quer segurar a sua língua. O diabo não quer que você canta. O diabo não quer que você prega. O diabo não quer que você profetiza. O diabo não quer que você expulsa demônios. Mas quando Jesus passa, ninguém para. Ninguém para. Ninguém para. Jesus está aqui. E Ele está tocando na sua língua. Isaías, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu possa dizer uma palavra ao seu tempo, aos que estão cansados. O Senhor Deus me deu uma língua instruída ou erudita, para que eu possa dizer uma boa palavra aos que estão cansados. Ei, tem muitos que esperando, ei, tem muitos que aguardando, ei, tem muita gente precisando uma palavra profética, tem muita gente esperando um milagre, mas como pregarão, como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não for enviado. Paulo disse, em ti é posto essa obrigação, e ai
língua de fogo profética no milagre na sua casa. Você vai profetizar milagre. Jesus apareceu para os seus discípulos e disse: ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, por todos os dias, até a consumação do século. Você sabe que o Senhor coopera conosco aqui? Ele coopera com o teu povo. Ele está aqui, nosso meio, então não tem dúvida. Nessa noite, meu querido, eu não sei qual é a voz que você tem ouvido. Quem sabe você tem ouvido a voz da multidão. Ai daquele cego que estava lá em Jericó. Se ele estivesse ouvindo a voz da multidão, até hoje ele estaria cego. Mas quando Jesus entrou em Jericó, Jesus entra em Jericó, pastor. Jesus entra em Jericó, Jesus é cego. Jesus entra em Jericó. Jesus é o cego. Mas Jesus não fez nada. Jesus viu, mas Jesus não fez nada. Por quê? Porque Jesus entrou em Jericó. O cego estava calado. Mas quando Jesus tinha saído de Jericó, o cego falou: ou agora ou nunca mais. Jesus entrou e viu uma iniciativa dele. Jesus queria ouvir a voz do cego, mas não era mudo, é diferente desse que eu estou falando. E quando Jesus vai saindo, e aquela multidão, tem muita gente que se atrapalhou muito. Quando Jesus vê aquele homem clamando, a multidão não dá ele se calar. Ele não olhou para a voz da multidão, porque ele era cego, mas não era mudo. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. E Jesus só para fazer. Jesus só para efetuar. Jesus só para realizar. Jesus só para fazer. A multidão mandava calar. E o cego aumentava a voz. Quantos pastores, quantas pessoas já mandaram você calar? Quantas multidão já mandaram você se calar? A mulher calada. Quantos surdos que não entendem a voz de Deus mandaram você se calar? Quantos surdos que não têm a